Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor, o programa da Igreja Evangélica Quírios. Eu sou o pastor Cláudio Piragini. Eu sou a pastora Lupe. E nós estamos aqui terça, quarta e quinta às 23 horas. Excepcionalmente, amanhã às 19h30, será a nossa retransmissão, né, do programa de Ano Novo. Será o nosso programa de Ano Novo, programa de virada. E você é o nosso convidado a estar conosco às 19h30 com uma palavra especial a respeito do nosso Ano Novo aí, do ano de 2015. Qual é a sua expectativa para 2015, né? Isso. Eu convido você, 7h30 da noite, para um pouquinho, ouve um pouco a palavra, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Aí faz assim, aproveita e vem aqui para Quírios, porque às 22 horas começa o nosso culto da virada. Essa eu gostei. 22 horas o culto da virada aqui na Quírios, um momento especial, vamos ter uma retrospectiva do que Deus fez esse ano aqui na Quírios, que foi tremendo. Amém. Vamos passar a virada orando, buscando a presença de Deus. E você é mais que convidado, será muito bem-vindo de estar conosco. E depois do culto, nós sempre fazemos aqui um jantar especial, uma ceia de Natal. Se você quiser participar conosco, é só você ligar aqui na Quírios, na secretaria. No 2507-9430, 2507-9431. E se inscrever para participar da ceia de Natal com a gente aqui. Eu, a pastora Lupe, vamos estar aqui abençoando e sendo abençoado nessa ceia de Natal. Amém. Participe conosco. É sempre bom, né? Passar a virada do ano na presença do Senhor, na comunhão com os irmãos. E para você ter maiores informações, você pode acessar o nosso site também, www.igrejaquírios.com.br, porque lá tem o endereço da Quírios, tem também os telefones, nós temos as pregações em áudio, em vídeo, e nós também transmitimos o culto, já que se você não puder estar aqui conosco, você acessa o site às 22 horas, que nós vamos estar transmitindo o nosso culto de Ano Novo. E esse ano nós já vamos começar de uma maneira muito especial, com uma campanha glória. Com Tom Carf ministrando na nossa campanha, abrindo a campanha, dando aí um momento de louvor, uma grande festa, né? Como é que é aquela música da festa dele? Esqueceu, né? Hoje é a nossa festa. É, a nossa festa. E aí nós vamos estar abrindo a campanha com a palavra, o pastor Roberto Cruvinel vai estar trazendo a palavra, abrindo a nossa campanha, que é dia 15 de janeiro, Você às não 20 pode horas. perder, vai ser um tempo maravilhoso, 4 dias de oração por 12 meses de bênção. Nós vamos estar orando aqui, eu tenho certeza, cada dia por 3 meses do ano. Já na quinta-feira, janeiro, fevereiro, março, na sexta-feira, abril, maio, junho, e você é o nosso convidado para estarmos buscando a presença de Deus nessa campanha. Amém. Então, 15, 16 e 17 de janeiro, às 20 horas. E no dia 18, que é o domingo, às 10 da manhã e 18h30. E já está confirmado na sexta-feira o Bispo Filipe. Um abraço, Bispo Filipe, da Renascer, meu amigo. A Celina Correia. Celina Correia. Para cantar uma bênção, a Celina. Menina do caminho. No sábado está confirmada a presença do pastor Oséias, que é um grande amigo nosso, que também é do Renascer Praise, né? Vai estar conosco. Domingo de manhã, Adoração Quírios e o pastor Victor Barduc. Turbuc. Nossa, errei tudo. Errou tudo. É Vitor Turbuc, meu amigo também. Vitor Turbuc, às 10 da manhã. E agora ela vai errar de novo, porque é Maurício Marchini. Marchini. Eu sempre falo Marchini, né? Marchini. Ele vai estar conosco. Às 18h30, o pastor Maurício da Lagoinha, né? Da Batista da Lagoinha. Lá de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. E vamos ter um acústico especial com o pastor Cláudio. Nós vamos gravar um clipe para colocar na televisão nesse domingo. Você é o nosso convidado para participar conosco. A gente vai colocar aí, renovar os nossos clipes aí da TV e vamos gravar nesse domingo. Dia 18. Ser uma bênção. Dia 18 às 18h30. E é tudo entrada franca. É para você vir adorar o Senhor, exaltar o nome do Senhor e receber aí para que 2015 seja um ano próspero e abençoado. De bênção. Amém. E aqui ele está cheio de programação em janeiro, programação de jovens, vai ter trilha, vai ter passeio. Se você quiser conhecer mais, entra no nosso site www.igrejaquírios.com.br, lá tem toda a programação da igreja. Ou, se você preferir, adiciona, curte a fanpage da Igreja Quírios, né? A fanpage da Igreja Quírios ela é exclusivamente para divulgar as nossas programações, pregações, na Sala do Pastor, os programas de web. Você é o nosso convidado para estar curtindo a nossa fanpage. Isso mesmo. Todos os recados foram dados? Sim. Então se prepara. Hoje eu vou contar uma história muito bonita para você.
uma história de onde Aquiles começou, um chamado que Deus me deu, e eu consegui voltar 20 anos atrás e no lugar onde foi o primeiro culto da Aquiles. Você nem lembra mais? Eu lembro. Oh. Ah, então tá. Então assiste aí para ver se você lembra mesmo. Olá, querido, eu sou o pastor Cláudio Piragini e hoje eu estou num lugar muito especial, lugar onde Aquiles começou, trazendo uma mensagem a respeito do aniversário da nossa igreja, que completou 21 anos, e contando um pouquinho da nossa história. E hoje eu quero falar com você sobre humildes começos. É interessante que quando, há 20 anos atrás, nós começamos aqui nessa garagem, Aquiles, era um lugar assim onde as pessoas olhavam e diziam assim: meu Deus, como é que pode começar uma igreja lá? Eu cresci, fui criado nesse bairro e o Espírito Santo me tocou um dia para abrir e começar a pregar o evangelho aqui na rua da minha casa, falando para os meus vizinhos, os meus amigos aqui do bairro, do amor de Deus. E foi um desafio, porque quando a gente olha para tudo que Deus realizou, tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus já nos deu nesses anos todos, as bênçãos, nós realmente sentimos nosso coração grato. Mas aqui foi um lugar de experiência, foi um lugar de começo. Foi um lugar onde as coisas eram muito pequenas. Aqui deve caber o quê? Umas 20 pessoas, no máximo 30. E aqui a gente colocava as cadeiras, deixava um corredorzinho aqui do lado. E aí a gente pegava deixava um espacinho e as pessoas vinham. E era interessante porque aqui era o púlpito e aqui tinha uma banda tocando, porque na época eu era músico, tinha uma banda. Aqui era o banheiro e era tudo aqui. E as reuniões nossas eram feitas na rua, na calçada. E eu me lembro que naquela época Deus usava muito um versículo para falar comigo, que está em Zacarias capítulo 4, versículo 10, que fala assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Esse é um texto que fala a respeito da tristeza que o povo de Israel estava passando, porque o templo que Zorobabel construía, que estava reconstruindo, era um templo extremamente inferior em glória, em material, em material por exemplo, de construção, que Salomão usou, porque Salomão teve todo o recurso do pai, né, Davi, que ajuntou o recurso para ele poder construir o templo, e depois ainda investiu naquele templo e construiu um templo magnífico. E depois, quando Israel foi construir o templo de Salomão, a nação estava num momento de crise, tinha sido levado cativo, estava voltando do cativeiro, então era inferior. E nessa hora, o profeta Zacarias, ele fala assim: olha, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas vão se alegrar ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. E naquela época Deus falava muito comigo sobre humildes começos, né? Começos que são humildes às vezes. Muitas vezes nós, claro, quando podemos, né, e temos condição de começar lá em cima, no top mesmo, você com tudo pronto, tudo maravilhosamente, é uma bênção. Mas eu me lembro que o primeiro culto que nós fizemos aqui não tinha luz. E eu era um pastor tão experiente que eu esqueci de olhar se essa garagem tinha luz. E não tinha. E nós chegamos aqui e ia começar o culto 6 da tarde e não tinha luz. E eu falei: meu Deus, dia da inauguração, né? E olha o que aconteceu. Naquele dia, um irmão querido, que é membro da nossa igreja até hoje, ele parou o carro dele, ele é eletricista, e ele olhou e viu que não tinha luz, e Deus tinha deixado dentro do carro dele uma luminária. E ele pegou então a luminária, colocou a luz e ligou a luminária e fez funcionar a luz, e nós tínhamos luz para o primeiro culto. E ele se converteu naquele culto. Então eu aprendi que esses pequenos começos, esses humildes começos, Deus agindo na nossa vida. Por que eu estou falando disso? Eu estou falando porque às vezes a pessoa vai casar e ela gostaria de fazer um casamento, né, comprar uma casa maravilhosa, ter um carro maravilhoso, ter eletrodomésticos maravilhosos, e às vezes nem todos conseguem começar assim. Algumas pessoas precisam começar com humildes começos. Humildes começos que eu digo assim:
às vezes você começa com aquilo que você tem nas suas mãos e as coisas vão prosperando. Ou às vezes um negócio, por exemplo, que uma pessoa quer começar e ela não tem todo o dinheiro para abrir uma franquia, abrir um projeto, né? E ele precisa trabalhar, ele tem necessidade de sustentar a sua casa e às vezes a gente não entende que esse humilde começo é a porta que Deus está abrindo para levar a gente para um outro nível, para fazer coisas maiores. Nós ficamos aqui nessa garagem 6 meses. Foram 6 meses que nós congregamos aqui, fizemos culto. Eu me lembro de pregar aqui, os vizinhos, como a garagem é aberta, os vizinhos abriram as janelas de domingo e ficar assistindo a pregação na janela. E não vir à igreja, mas ficar assistindo a pregação. E a palavra foi semeada. Às vezes nós não compreendemos que esses começos que parecem humildes são portas que Deus está abrindo na nossa vida. Muitas vezes a porta que Deus está abrindo para você parece pequena, parece uma porta estreita, parece uma porta que você olha e fala assim, não é grande coisa, mas ali é um momento que Deus vai derramar com glória, sabe? Como uma avalanche mesmo na sua vida, vai vir, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se tornar uma bênção, vai se tornar um projeto maravilhoso, um projeto de bênção, um projeto de glória, onde a gente vai enxergar que aquilo Deus agiu. É interessante que assim, quando eu entrei aqui hoje para fazer esse programa, eu viajei no tempo. Eu lembrei de 20 anos atrás, que quando nós tínhamos uma banda, nós tínhamos um equipamento de som muito pesado, porque a gente fazia acampamentos, cantava nos acampamentos, cantava nos congressos. Então aqui a parede era uma caixa acústica que era maior do que a parede aqui do fundo. E Deus usava aquele som todo para chamar a vizinhança, porque a gente tocava com saxofone, uma música meio jazz, os hinos meio voltados para jazz, e as pessoas queriam saber o que era aquela música. As pessoas queriam saber por que a gente estava tocando nessa garagem. Isso era um ensaio, na verdade era a igreja que estava começando. Eu creio muito que os pequenos começos, que às vezes a gente não entende, o casamento que você começou e está passando uma dificuldade financeira, porque é o início, ou até mesmo quando você começa um ministério na tua igreja, e algumas pessoas reclamam isso, falam, mas o meu ministério é muito pequeno, as pessoas não vão. Mas existe um tempo para você semear e um tempo para você colher. Um tempo para você plantar e um tempo para você colher. Eu vejo hoje pessoas desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus projetos rapidamente. Simplesmente porque não viu o resultado que gostaria de ter, o resultado imediato, aquilo não foi uma coisa que aconteceu de uma maneira tão rápida como esperava. Eu acredito muito que, às vezes, esses pequenos começos que Deus nos dá vão se tornar um grande ministério, vão se tornar um grande trabalho, vão se tornar uma família bendita no nome do Senhor, e às vezes nós estamos desprezando esses começos. Algumas pessoas estão comigo há 21 anos, e esse é o mês de aniversário. Membros da igreja que frequentaram essa garagem aqui, que andaram comigo aqui dentro, que fizeram cultos aqui, momentos de louvor e adoração, mas gente que caminhou, que andou comigo e que andou com a igreja e foi chegando a lugares mais altos. Isso me lembra um segundo versículo que naquela época Deus falava muito conosco. E o versículo está em Números, capítulo 10, versículo 29, que diz assim: Então Moisés disse a Obabe, filho do midianita Reuel, sogro de Moisés, estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Eu me lembro que naquela época, uma das coisas que o versículo que Deus falava muito era Números 10, porque fala assim, estamos de viagem para a terra que o Senhor nos deu. Nós estamos partindo para a terra que o Senhor nos deu. E assim são os nossos sonhos. Eles são starts, são partidas. Aqui nesse texto Moisés está chamando o sogro dele e fala assim, olha, venha conosco. Venha conosco porque nós vamos chegar a lugares que você sabe que Deus nos prometeu. Venha conosco porque nós acreditamos naquilo que Deus tem falado conosco. E ele diz para o sogro dele, olha, nós estamos de partida, mas para onde? Aonde vocês vão? Nós vamos para o lugar o qual o Senhor disse, eu darei a vocês. E essa é a minha vida, e essa é a minha história, e essa é a sua vida, e essa é a sua história. Estamos de partida para o lugar o qual o Senhor disse que daria.
O que o Senhor disse que daria? Uma família bendita a você? Você está de partida para essa família. O que o Senhor disse que faria na sua vida? Daria um ministério onde você seria próspero no ministério? Então você está de partida. Moisés chega para o sogro dele e fala assim, olha, vem comigo, anda comigo porque eu sei para onde eu vou. Eu vou para o lugar onde o Senhor disse que me daria. Eu vou para a terra que Ele prometeu. Eu vou para caminhar para aquilo que o Senhor disse que eu faria. É interessante que, se você conhece a história de Moisés, todos nós conhecemos, sabemos que quando ele está falando isso, ele está passando uma peregrinação no deserto. Ele está passando um tempo difícil no deserto. E esse tempo difícil no deserto não fez com que ele esquecesse a promessa grandiosa que Deus tinha para ele de uma terra que manava leite e mel. Assim eu acredito também que é na nossa vida. Quando a gente entende que apesar daquele começo humilde, existe uma palavra profética, existe uma mensagem de Deus, existe uma ordem de Deus falando para nós, olha, vá porque eu estou mandando você ir, ainda que o começo seja humilde, você está de partida para o lugar que o Senhor te prometeu. Você está de partida para o lugar que o Senhor disse que você conquistaria. Muitas pessoas às vezes não iniciam os projetos porque acham que é muito pequeno. Eu me lembro que naquela época eu tinha um amigo e que ele disse, não, vamos começar esse ministério, vamos começar a Quírios. E ele marcou o horário comigo, 5 horas da tarde, no culto de inauguração, que ele ia nos dar as cadeiras de presente. Eram 30 cadeiras. E na época nós ficamos esperando. Quando deu mais ou menos umas 6 da tarde, aquele homem parou o carro dele, uma perua, e ele começou a tirar as cadeiras. E ele colocou as cadeiras aqui. E ele olhou para mim e disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, eu não aguento ficar aqui. Isso é muito estranho para mim. E foi embora e nunca mais voltou. Ele não acreditou no começo. Ele não acreditou que o que Quírios ia se tornar. Ele não acreditou no que Deus podia fazer. Ele não acreditou na promessa de Deus que dizia que nós estamos de partida para a terra que o Senhor nos deu. Hoje eu olho para trás e assim, eu tenho convicção que quem sustentou a nossa vida foi o Senhor. Quem fez a gente acreditar foi o Espírito Santo. Quem te dá força para você dizer, não, eu vou tentar mais uma vez, é Deus. Quem te dá força para dizer, olha, é um humilde começo, mas eu estou de viagem, eu estou caminhando na viagem que Deus me deu, eu estou indo na grande viagem do meu coração, a viagem do sonho da minha vida. É o Senhor quem faz. É Deus quem vai olhando para nós e falando assim, olha, venha conosco, porque nós vamos tratar bem. E esse é um convite que eu quero fazer a você. Assim como Moisés fez esse convite do sogro, eu quero convidar você para vir conosco. Porque nós não chegamos aonde tudo que Deus prometeu. Ainda há muitas coisas que o Senhor falou que vai fazer na vida da Quírios, na nossa vida, nesses 21 anos. E você é o nosso convidado. E eu quero dizer para você, venha conosco porque nós vamos tratar bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. O Senhor prometeu boas coisas para mim e para você. Então, às vezes essa viagem que você está fazendo pode parecer que está demorando muito. Pode parecer, querido, que as coisas não estão acontecendo. Ou pode parecer que o começo está muito difícil, está muito humilde. Mas Deus sabe, querido, que a palavra de Deus diz que é como o reino dos céus é como um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela forma uma grande hortaliça. O que quer dizer isso? Quer dizer, querido, que às vezes o reino é isso. Às vezes é uma semente pequena, é uma semente tão pequenininha que a gente precisa, às vezes, acreditar. Talvez hoje, depois de tantos anos, eu não tivesse começado como eu comecei. A experiência que eu tenho hoje é diferente. Faria algumas coisas diferentes. Eu lembro que quando eu entrei aqui, eu era tão inexperiente que nem pintar a garagem eu pintei. Porque eu não tinha experiência. Talvez eu não fizesse as mesmas coisas iguais. Mas uma coisa eu aprendi. Quando Deus tem uma palavra e diz que Ele tem uma viagem na tua vida, Ele vai cumprir. E se você está desigrejado, você está afastado, você está longe dos caminhos do Senhor, venha conosco. Porque nós estamos de viagem para o lugar onde o Senhor nos prometeu. Se o teu ministério está enterrado, teus dons estão mortos, venha conosco. Vamos ressuscitar esses dons, porque a gente não chegou aonde Deus ainda falou que a gente ia chegar, coisas grandes, e Ele prometeu coisas boas para a nossa vida. Agora, se hoje você está vivendo um tempo onde você está se sentindo desanimado, triste, cansado, achando que não está valendo a pena, está muito pequeno, as promessas não estão se cumprindo, fique tranquilo, Deus está agindo na sua vida. Todo esse barulho aqui que você está ouvindo aqui no meu microfone era o barulho que a gente escutava no culto de domingo à noite. Cachorro latindo, carro passando, parecia que está dentro da garagem.
porque era assim que a gente começou. Mas hoje eu vejo que tudo que Deus fez, e louvo e glorifico ao Senhor pelas bênçãos que Ele deu. Convido você a desenterrar seu dom, os seus talentos, seus sonhos e ir para essa viagem que Deus tem para a tua vida. Deus abençoe sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Às vezes nós não entendemos que os pequenos começos de Deus na nossa vida são, na verdade, a oportunidade que Deus está nos dando para crescer. Eu costumo dizer que as oportunidades não vêm com etiqueta de informação. Você não tem uma oportunidade que está assim, eu sou uma oportunidade. Geralmente a oportunidade vem no meio de uma dificuldade, de uma adversidade ou de uma nova empreitada que você vai fazer. E às vezes nós não entendemos que a forma como Deus tem para nos abençoar é nos pequenos começos. Hoje eu quero desafiar você a ter um pequeno começo com Jesus, a entregar sua vida a Ele, a confiar os seus caminhos no Senhor e acreditar que Ele verdadeiramente tem cuidado de você. Se você sente no seu coração o desejo de entregar a sua vida a Jesus, se você entende a compreensão, a grandeza do que é ser um cristão, entregar a sua vida a Jesus, eu convido agora você a orar comigo e entregar a sua vida a Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu reconheço o Senhor como meu Salvador. E eu entendo, Senhor, que a partir desse momento eu me torno seu filho. Se você fez essa oração, creia que Deus entrou com providência na sua vida e um novo tempo começou para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Seja um amigo na sala do pastor. Cumpra aí a ordenança que o Senhor Jesus deu de semear. Aquele que semeia muito, colherá muito. Aquilo que você semear, você vai colher. Então, quero convidar você a ser um amigo contribuinte aqui da sala do pastor, porque para a glória e honra do Senhor, muitas vidas estão se rendendo a Ele, estão se restaurando pelo poder da palavra dEle. Então, continue nos abençoando, ajudando para que esse programa continue no ar. Nós queremos estar com vocês em 2015 e para isso precisamos da sua ajuda. Anota os números da conta da Igreja Evangélica Quírios. Seja um amigo mantenedor, um amigo que esteja intercedendo por nós. Nós precisamos muito da sua ajuda e você pode ser um amigo na sala do pastor também, adquirindo o livro De Volta para Casa ou o CD Deus Presente aqui na Igreja Evangélica Quírios. Você pode ligar na Quírios para solicitar o envio desses produtos no 2507-9430, 2507-9431 ou enviar um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br e também solicitando um boleto bancário. Então anote o número da conta e seja um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9 ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. E o nosso programa está terminando. Eu quero lembrar você que amanhã nós estamos com um horário diferente. Nós vamos estar às 19h30 falando um pouco da virada do ano, do culto de Ano Novo, certo? Amém. Amém? Isso mesmo. Aí, antes de terminando o programa, você faz o seguinte: vem aqui para Quírios para passar o culto da virada conosco às 22 horas. Porque o nosso culto começa às 22 horas, com uma coisa muito legal, muito peculiar da Quírios, que 10 minutos antes de virar o ano, quando dá 23 horas e 50 minutos, nós oramos e vamos orando até 00h05, 00h10, que é o tempo da virada. Alguns irmãos vão orando, vão apresentando as suas orações e é um tempo muito bacana virar o ano aos pés de Jesus. Amém. Em oração. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso convidado. E depois... Aí começa dia 15 a nossa campanha, dia 15 de janeiro, já deixa essa data aí bem anotada para você lembrar sempre que dia 15, 16, 17 e 18 teremos campanha, 4 dias de oração para 12 meses de bênção. É isso aí, quem vai abrir a nossa festa é o Tom Carf, ele que vai estar abrindo essa campanha para nós e vai ser um tempo muito bom, muito especial,
um tempo de glória aí para nossas vidas. Amém. E com o pastor Roberto Cruvinel, meu amigo, que inclusive fez o debate semana passada e foi uma bênção. Se você não assistiu, pode procurar na internet, tá lá o Roberto Cruvinel, Dr. Vanderlei, e eles estavam discutindo sobre o reino de Deus. Foi muito bom. Vamos orar, Lupe? Vamos. Pai querido, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade que ilumina e guia, Senhor, o nosso caminho. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, agora enchendo cada vida, cada lar, ó Pai, da Sua presença, Senhor, mostrando, Senhor, que o Senhor está cuidando de cada detalhe da vida de cada um de nós e da vida dessas pessoas que estão agora clamando a Ti. Que em nome de Jesus, no tempo certo, na hora certa, nós sabemos que o Senhor vai agir, vai entrar com o Seu poder, com a Sua misericórdia, com o Seu perdão, com o Seu amor. Em nome de Jesus, nós apresentamos cada vida no Seu altar. Que em nome de Jesus, 2015 seja muito abençoado, próspero, que 2015 o Senhor abra portas, ó Pai, onde os olhos nunca, nem a mente imaginou, mas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que nem pensamos nem imaginamos, mas o Senhor tem preparado algo novo, algo lindo para cada um de nós, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Que Deus abençoe sua vida, um ano 2015 cheio de graça, cheio de paz, e tudo quanto você fizer prosperará. É louvar e adorar o nome do Senhor Jesus, porque nós estamos seguros na mão do Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir o glória a Deus?